Olá, alunos da Escola Bíblica da Alma, graça e paz, que bênção ter você aqui comigo. Vamos juntos para um novo estudo bíblico. Ao longo dessa semana, nós vamos estar estudando juntinhos as lições bíblicas a respeito do Noé. Queridos, que homem de Deus, amém? Se estamos hoje aqui, é porque Deus ele fez uma aliança com o seu povo e o instrumento de Deus nessa terra foi esse homem poderoso, querido, chamado de Noé. É lindo, né? Porque particularmente eu uso o símbolo do arco-íris em alguns projetos meus. E como me impacta, querido, toda vez que eu olho nas nuvens e vejo aquele arco lindo, e é um arco que liga o céu e a terra, é algo muito profundo que o Senhor deu a Noé e falou: olha, eu estou fazendo a partir daí um novo pacto, vai ser tudo diferente. Que graça de Deus, que Deus bom, querido, que nós servimos, amém? Então me inspira, porque nos emociona ver tudo isso que Deus faz e Deus tem feito e Deus vai continuar fazendo através das nossas vidas, amém? Por isso que estamos aqui, para aprender com esse homem de Deus que deixou um legado muito importante, para que a gente possa ter um aprendizado para a nossa alma, amém? Então quero te convidar, tá? Nessa série comigo, nós vamos falar em alguns momentos da vida desse homem poderoso em Deus, queridos, e é claro que não vai dar tempo da gente ler toda a história, então você vai nortear lá entre Gênesis 6, 7, capítulo 8, você já pode começar a ler lá, amém? Para você estar aí afiado comigo, porém aqui a gente vai estar juntinho discernindo algumas lições muito importantes. Vamos lá, gente, queridos, a nossa chave... Como eu disse, não vai dar tempo da gente ler todo o texto, mas eu vou estar dando uma chave principal para que a gente possa estar discernindo o texto e aplicando na nossa vida hoje, amém? Porque a palavra de Deus é viva. Ela hoje vai falar aos nossos corações. Glória a Deus, queridos, né? Que nós vimos que através dessa forte mão do Senhor, Ele quer nos usar. Deixa Deus te usar, assim como usou também o Noé. Então vamos, queridos, está lá em Gênesis 6, do 13, nós vamos ler apenas até o 16, que diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, fará compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. E a partir dessa maneira a farás de 300 côvados de comprimento da arca e 50 côvados de largura e de 30 côvados de altura. Farás uma arca com uma janela, um côvago e acabarás por cima. A porta da arca porás ao lado e farei andar baixo, segundo e terceiro. Amém, gente? Então, é até aqui, queridos, que nós vamos entender que esse cenário, daqui a pouquinho, tá? No nosso estudo vai estar chegando o dilúvio, mas antes disso, nós precisamos entender esse cenário inicial. Queridos, hoje eu quero falar de propósito de vida. Você entende o chamado de Deus para você? Que Deus tem algo específico, que Deus tem algo tremendo e só você pode fazer. Não adianta. Deus, ele pode substituir? Pode. Se você não quiser fazer o que Deus está te pedindo, Deus vai te substituir. Mas vai ser feito de outra forma. Amém, gente? Por quê? Porque o que Deus queria era com você. Então, não adianta essa coisa de que, olha, Deus vai levantar outros. Amém, Deus vai levantar porque a obra não para. Porém, queridos,
Deus quer contar com você. Amém? Então, a primeira lição que nós aprendemos com Noé é que uma aliança com Deus é o início de todas as coisas. Milene, como saber o propósito da minha vida? Queridos, aos pés do Senhor. Ele que é o construtor da nossa vida. Ele te deu aí um chamado, ele está borbulhando dentro de você. Como que a gente pode compreender o nosso chamado? Através da vocação que o Senhor nos deu, através das nossas habilidades, aptidões, coisas que nos geram, amém, queridos, vontade, prazeres, porque o Senhor te constituiu essa pessoa, o seu ser, ele te deu uma personalidade, um jeito, as coisas que estão ali te atraindo, amém? Então, dentro disso, dentro do teu olhar único para algo, é aquilo que o Senhor vai fazer e de muito espetacular na sua vida, porque cada um é chamado para algo. Então, quando a gente, primeiro, entende, né, vamos discernir esse chamado de Deus, fica mais fácil, porque é uma segunda lição que a gente aprende com o Noé. Deus, ele dá grandes projetos para os seus filhos. Amém? Você crê nisso? Você crê que você veio a essa terra e você tem uma missão extraordinária? É exatamente isso que Noé está mostrando. Por quê? Porque se eu gasto tempo orando, lendo a palavra, buscando ouvir o Senhor, buscando com intimidade, eu estou ali, né, tendo uma aliança, alicerçado no Senhor. A partir disso, eu vou começar a discernir qual é o projeto para que seja de fato executado. Amém, queridos? Então, né, o Senhor, ele chamou Noé porque andava com ele. Então, a partir de ser um filho amado, esse projeto que é declarado nos céus para a vida de Noé, Deus também tem algo a seu respeito. Então, nós precisamos estar o quê? Atento a esse chamado. Não se distraia, queridos. Veja exatamente aí aonde o Senhor, ele quer te usar. Qual é a área, qual é, como eu disse, né? Vai discernindo tudo isso através, queridos, né, do poder do Espírito Santo na nossa vida. É Ele que vai estar nos guiando e vai estar nos falando todas as coisas. Então, esse lugar que Noé está também nos mostra que, às vezes, vou botar na maioria das vezes, viu, queridos, né? Nós precisamos estar dispostos, né, a cumprir o chamado de Deus, mesmo sem entender, que é a lição também que a gente vai compreender na vida do Noé. Deus dá algo específico para ele e naquele momento ainda não fazia sentido. E olha que Deus, ele deu ali, gente, a metragem. Falou como que vai ser tudo isso. A vida com Deus não é de qualquer forma, a vida com Deus não é de qualquer maneira. Deus, ele tem as medidas perfeitas para cada coisa. Vai construir a arca, simbolizando aqui, queridos, né, a presença do Senhor. Então tem que ser do jeitinho que Deus falou. Não coloque tua mão, não vá conforme as suas forças, mas faça exatamente o que o Senhor está te convidando a fazer. Então, Deus, ele fala para Noé e dá exatamente qual o processo que vai executar. Mas naquele momento, nem todos estavam, inclusive, dispostos a isso. Mas Noé estava. E isso a gente tira uma grande lição, queridos, né? Que é: planeje o seu futuro com o Senhor, porque Ele é o nosso futuro. Amém, queridos? Você precisa estar nesse lugar, compreendendo que naquele momento, por mais que Noé não estava entendendo o que estava acontecendo com ele, muitas das vezes nós não entendemos as circunstâncias, mas nós precisamos sim entender o Senhor, entender que confiamos nele. Então, o nosso futuro está diante do Senhor, e mesmo o Senhor pedindo para que ele fizesse uma arca, ainda estava ali só naquela construção.
não estava chovendo, não tinha nem resquício de dilúvio, nada disso, Noé nem tinha visto nada disso, nem chuva. Como que pode ser isso? O que o Senhor está dizendo? Coisas grandes que estão por vir, mas o preparo naquele momento de Noé foi fundamental, de confiar e obedecer à voz do Senhor. Então, nós precisamos sim nos planejar. A gente precisa ter uma visão profética, amém, queridos? O profeta do Senhor, ele caminha exatamente nesse lugar, aonde a voz de Deus direciona todas as coisas, mesmo que não haja entendimento. Tá sol, mas vai vir a chuva. Tá um tempo maravilhoso, mas pode ser que venha um dia mau. Bata a porta, o Senhor vai dar graça. Mas olha, tá tudo difícil, uma calamidade acontecendo. Calma, que já já vem a bonança. Então, é esse lugar da voz de Deus, né? Do vencer em Cristo Jesus e nos colocar aqui disponíveis ao futuro que Ele nos preparou. Amém? Então, nós precisamos estar vencendo isso, queridos, essa ansiedade. Lança isso para o Senhor. Nós vamos estar o tempo todo buscando a parte de Deus, esse refrigério. Então, a gente precisa, sim, planejar o nosso futuro com Cristo. Amém? É Ele, é nele todas as coisas, queridos. E eu separei também uma grande lição que eu entendo, que não há idade para que o Senhor te chame. Não importa o tempo que você está passando aí, queridos, você tem que se manter em forma. Amém, queridos? Porque a gente percebe aqui que Noé foi chamado, né, já com certa idade. E olha que interessante, o Senhor colocar aí hoje na sua mão algo que vai mudar a vida de uma, duas, centenas de vidas, aquele que vai às vezes impactar uma geração, porque às vezes você salva uma vida, queridos, em Cristo, prega para ela e ela sim vai ser o pregador de multidões, como aconteceu com Filipe. Meu Deus, Deus tem algo extraordinário. Vamos nos levantar, vamos estar em forma, porque não há tempo e nem idade que o Senhor pode usar. Então, possivelmente, inclusive, há um tempo de maturidade que Deus te deu e que às vezes vai falar, poxa, mas tô cansado, tô velho para isso, como é que Deus vai me movimentar dessa forma? Não. Saiba que Deus, ele tem uma obra extraordinária e não importa se você é jovem, se já é um ancião, Deus está contando contigo, amém? Então nesse momento aí, olha, vai ficar em forma, porque nós precisamos crescer a cada dia, estar nesse lugar, buscando uma experiência com Deus, vivendo em novidade de vida, e não dá para parar no tempo não, querido. Não fique estacionado não, o tempo todo vai buscando do Senhor estratégias, buscando do Senhor força, alinhamento. Então uma pessoa, independente da idade dela, vai ser usado no reino de Deus e vai ser usado com graça, né? Porque Noé, ele foi lá, né? O texto diz em torno de já seus 60, queridos, né? Olha, e Deus o chamou. Então, nós não desprezamos jamais ninguém que está ao nosso lado, queridos. Nós precisamos estar entendendo que o Senhor, Ele quer que você sempre produza e melhore todos os dias. Amém, queridos? Eu coloquei também que a última lição que Noé ele fala muito comigo nesse primeiro momento é que Deus nos capacita, como eu falei. Milene, como que vai ser? Vai ser como Deus disse que ia ser, querido. Não tenho condições de fazer, não sei fazer. Olha, aqui, querido, se tem uma coisa que Noé não sabia, era como executar o plano de Deus. Ele não era ali, queridos, né, profissional da área, não era o engenheiro do Titanic, não, querido. Ele
usou todo o recurso que ele tinha para entender que o Senhor estava ali, né, querendo algo, pedindo algo para ele, e que não era só sobre ele, mas era sobre a família, era sobre uma geração, e nós estamos aqui, amém? Por conta desse homem que se colocou na brecha, querido. Então, nós precisamos estar nesse lugar que Deus escolheu. Deus escolheu você. Não sei, Deus vai te capacitar. Agora, nós precisamos estar nesse lugar, amém? De estar desenvolvendo o tempo todo esse compromisso de compreensão e de fé em Cristo. É Ele, querido, que vai te dar todo o subsídio. Eu não teria condições de nada. E em tudo o Senhor me alimenta, em tudo o Senhor me capacita. A gente se coloca e pede misericórdia a Ele, e Ele fala, olha, minha graça te basta, e você vai entrando nesse lugar. Por quê? Porque é o lugar da humildade. Amém, queridos? Deus usa todos, sabe? Deus usa os pobres, Deus usa os ricos, Deus usa todas as raças. Deus usa, querido, aquele que não teve nem condições de estudar, e a sabedoria está nele, porque a sabedoria não vem só do intelecto, amém? Mas Deus usa aquele também que tem os seus diplomas, que buscou conhecimento, porque o conhecimento vem de Deus, o espírito da ciência é Ele que dá. Então Deus usa isso, esse lugar, sabe? Deus escolhe as coisas mais, né, gente, loucas para confundir a sábia. Olha como é que é a matemática de Deus, é diferente. Então Deus, Ele usa tudo. Ele usa pessoas que estão abertas para serem usadas por Ele. Amém? Se tem uma coisa que o Senhor gosta de fazer, é que a gente participe desse plano maravilhoso, porque nós não vamos ficar de fora, jamais. O Senhor está fazendo tantas coisas, né? Há um processo espiritual acontecendo o tempo todo de renovação, há um derramar do Espírito Santo, a igreja vivenciando dia após dia um avivamento do Senhor, e nesse tempo tão caótico a qual Noé ele também passava, de violência terrível, querido. Hoje é muito difícil a realidade. E o crente ele acaba sendo perseguido em nome do Senhor, porque nós vamos na contramão desse mundo. Então esse lugar da gente entender que nós vamos construir a arca, é porque o Senhor vai te capacitar. O Senhor já está te dando aí instrumentos necessários, porque Deus é Deus, amém? E Ele conta com quem Ele quer, Ele escolhe quem Ele quer, e Ele dá o projeto extraordinário, amém? Seja para o simples mesmo, simples de coração, é esse que tem coração quebrantado que Ele ama, queridos. Então, nesse lugar, Deus usa mendigos, Deus usa as prostitutas, Deus usa a essas pessoas que às vezes estão até marginalizadas, e quando vem para a presença dele, são instrumentos da graça de Deus. Quem somos nós, querido, para julgar? Deus me livre desse lugar terrível. O Senhor usa todos. O Senhor usa as crianças, amém? É tão lindo, né? Ver que o louvor sai perfeito da boca das crianças. E é isso. É tão bom estarmos nesse lugar da simplicidade de Cristo e saber que Deus, não corre não, hein? Deus está contando com você. Não fuja do seu chamado. Nós temos lições importantíssimas aqui. Se você não anotou, é necessário, queridos, que você esteja atento, porque tudo começa com uma aliança, com um chamado, amém, queridos? A gente precisa compreender que nós temos que estar dispostos diante do Senhor. Nem todos vão entender o projeto, muitos não querem nem entrar na arca, né, queridos? Não se preocupe com isso. O que Deus te deu, você precisa confiar, você precisa seguir.
Amém, queridos? Nós precisamos planejar esse futuro em Cristo Jesus. É Ele que vê, ó. Quando a gente ora, Ele revela as coisas pra gente, porque Ele vê lá o que vai acontecer lá no teu futuro. E é coisa boa, é bênção da parte de Deus, né? Nós precisamos nos manter também, queridos, né? Ousados, dispostos, trabalhando de forma abundante na obra do Senhor, porque não tem idade para fazer isso. E por último, se você se acha aí incapaz, bem-vindo ao time, saiba que é o Senhor que te capacita. Deus, Ele está, de fato, contando unicamente com você, amém? De uma forma única, Deus tem algo extraordinário. E a gente fica por aqui, crendo que nós vamos compreender de Noé ainda grandes lições para a nossa vida. Amém? Te vejo amanhã. Fica com o Senhor Jesus, o dono do teu coração, porque aqui a gente não segue o nosso coração, não. Jamais. A gente segue o dono do nosso coração, que é Jesus. Amém, gente? Deus te abençoe. Até. Tchau, tchau.